Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data que corresponde a 30 de Nissan, Rosh Chodesh. Estamos indo para o final do capítulo 43, quando até agora o Alter Rebbe nos explicou diferentes níveis de temor a Deus, de subordinação a Deus, temor de cunho intelectual, de cunho emocional. Agora, a partir desse momento, o Alter Rebbe começa a nos explicar também níveis de amor a Deus, como se cultiva e como se desperta o amor a Deus, uma vez que nós vimos anteriormente que para as mitzvot, ou mesmo a Torá que a pessoa estuda terem elevação, são necessárias, por assim dizer, utilizando a metáfora usada nos livros sagrados, as duas asas. E as duas asas se constituem no temor e no amor. Assim como a ave só pode alçar voo com as duas asas, da mesma forma as nossas mitzvot, nossa Torá, só tem elevação quando acompanhada de ambos os sentimentos, tanto o temor a Deus como o amor a Deus. Dentro do temor existem vários e diversos níveis, como observamos, e agora vamos falar que no amor também existem distintas categorias. Nas palavras do Alter Rebbe, והנה באהבה יש גם כן שתי מדרגות, אהבה רבה ואהבה תולה. No que se refere ao amor a Deus, também há dois níveis gerais e abrangentes. O primeiro seria o nível superior de amor, aquilo que é chamado grande amor, Ahava Rabá. E o segundo seria um nível mais inferior, que é conhecido como o amor mundano, Ahavat Olam, nas palavras baseadas em Jeremias 31. E começa a nos explicar o Alter Rebbe esses níveis. Iniciando pelo mais elevado, Ahava Rabá e Ahava Betanugim. Esse Ahava Rabá, o amor grande, o amor intenso, ele é descrito também como amor deleitante, amor de prazeres, conforme mencionado no Cântico dos Cânticos, no Shir Hashirim, capítulo 7:7. Então, Ahava Betanugim, se fala que esse amor, a nível mais elevado, é um amor que está associado com prazer e com deleite, porque existe um tipo de amor quando a pessoa está ávida por alguma coisa. Quando aqui se tratando de amor a Deus, quando a pessoa ela sente atração, ela quer se conectar mais intensamente, mais profundamente à divindade, mas ela sente, percebe que ela ainda não está suficientemente ligada, por isso ela está ávida e desejosa de divindade. Então, nesse amor, a pessoa tem vontade e desejo de se ligar e se conectar a Deus. Porém, quando a gente se refere a Ahavá Betanugim, o amor com deleite, com prazer, isso significa que a pessoa já chegou lá. Aqui se trata de um tzadik, uma pessoa espiritualmente muito elevada, que já está fortemente conectada com Deus, a ponto de sentir essa conexão, de perceber e sentir esse vínculo, e esse vínculo, inclusive, lhe traz grande, imenso prazer e deleite. Então, esse é o nível mais elevado de Ahava Rabá, o grande amor, que também é chamado do amor com prazer, com deleite. Continuamos explicando o Alter Rebbe esse nível elevado de amor a Hashem, amor a Deus. Vehi shalhevet haolam eileah. בא מלמעלה בבחינת מתנה למי שהוא שלם ביראה. Ele nos fala que esse amor grande, esse amor mais elevado, o grande amor, é uma chama que sobe por si só, utilizando as palavras do Talmud, como uma chama que sobe por si só. O que ele quer dizer com isso? Que na realidade, no fundo, esse amor não é algo cultivado e conquistado pela pessoa, mas sim sobe por si só, é algo de certa forma inspirado e motivado de cima. É claro que a pessoa fez muito por merecer, para fazer jus a receber esse amor, não é? que espontaneamente, naturalmente se eleva.
Mas, em outras palavras, o Alter Rebbe está nos dizendo aqui que esse é um tipo de sentimento muito elevado que a pessoa sozinha não conseguiria cultivá-lo e desenvolvê-lo, ou seja, é impossível adquiri-lo por esforço próprio, mesmo que a pessoa passasse muito tempo meditando e refletindo na grandeza de Deus, mesmo uma pessoa muito elevada e com pureza de espírito, mesmo uma pessoa que trabalhou sobre si, cultivou sua espiritualidade, se elevou, esse tipo de amor tão intenso a ponto dele sentir prazer com a conexão, pela conexão divina, isso não é algo que a pessoa conquista por si só, pelas suas próprias forças, pelo seu próprio empenho. Ele só vem como uma espécie de dádiva do alto. Na realidade, esse amor é um tipo de presente, uma dádiva que a pessoa recebe do alto. E para quem é dado e concedido esse amor, a quem já é perfeito em seu temor a Deus, aquela pessoa que já esgotou todo o seu potencial, despertando o temor a Deus no nível mais elevado, essa pessoa que já se preparou, que já se esvaziou, de certa forma. Nós vimos que o temor está ligado com a anulação a Deus, etc. Uma pessoa que chegou a esse nível, então ela vai merecer essa dádiva de cima, que vão lhe conceder esse sentimento sublime e elevado do amor, do grande amor a Deus, do amor intenso, que é um amor inclusive prazeroso e com deleite. Nos explica o Alter Rebbe adiante, Knodal Mamar Azal, דרכו של איש לחזר אחר אישה, שאהבה נקראת איש וזכר, כמו שכתוב זכר חסדו, ואישה יראת השם כנודע. Como na célebre interpretação racídica, há uma interpretação racídica em nome do Magid Mezrich, o mestre do Alter Rebbe, deste ensinamento dos nossos sábios de abençoada memória, quando os nossos sábios tratam no Talmud sobre casamento e como ele ocorre. Naqueles tempos, inclusive, se fala que a iniciativa deve partir do homem, conforme é conhecido desde o Gênesis a criação, que Eva, a primeira mulher, foi criada derivada de uma costela do homem. Então se diz que o homem que perdeu uma parte de si, quem vai buscar aquilo que perdeu? Aquele que era o detentor, aquele que tinha, que possuía aquilo, no momento que ele se desfez, que foi extraviado, que foi perdido, ele vai buscar aquilo que ele perdeu. Então se diz que, na verdade, a esposa, ou a eventual esposa, ela é a parte perdida, não é só a cara metade, mas inclusive conforme os livros místicos dizem que ela é a metade da alma que completa o próprio homem, né, que traz a perfeição, a alma do homem, porque se ela só vai estar perfeita e íntegra quando encontrar a sua segunda metade. Então o homem que perdeu essa metade que fazia parte dele, ele tem que sair procurá-la. Assim fala o Talmud, que a iniciativa deve partir do homem. Então, assim dizem os nossos sábios, o modo de agir do homem é procurar a mulher, assim está no Talmud Kiddushin, porém, de acordo com a interpretação mística mais profunda e esotérica dessa passagem, segundo essa interpretação, amor é designado pela Escritura como homem. O conceito, o sentimento de amor está associado ao gênero masculino, Zachar. A Escritura faz alusão a uma ligação entre masculino, Zachar e amor, quando ela afirma em Salmos 98, lembrou sua bondade, Zachar Hasdo. Só que a palavra Zachar, além de lembrou, também significa masculino, gênero masculino. Então, Zachar Hasdo, lembrou sua bondade. Bondade é a fonte do amor. Portanto, daqui nós vemos que o gênero masculino está associado com bondade, com amor. No caso, o amor a Deus. A bondade está relacionada com amor.
Por outro lado, ademais, a Escritura sugere uma associação entre feminino, entre o gênero feminino e temor, como as palavras em Provérbios do rei Salomão, Isha Irat Hashem, a mulher que teme a Deus. Então aqui nós vemos que o temor está associado com o gênero feminino, e essa é uma interpretação conhecida no meio hassídico em nome do Magid Mezrich. Então, em outras palavras aqui, o que significa Darko Shelish Lechazer Acharisha, que o homem sai em busca e procura a mulher, ou seja, o homem aqui representa o amor a Deus, Zahar Hasdo. Então ele sai ao encontro onde ele pode se estabelecer, onde já está presente a mulher. A mulher indica o temor a Deus, o gênero feminino aqui faz alusão ao temor a Deus. Em outras palavras, onde se estabelece, onde pode se estabelecer o amor a Deus, somente onde já existe originalmente, já existe anteriormente, temor a Deus. O homem procura a mulher, significa que o amor, ele vai atrás, ele pode se estabelecer, ele segue o temor a Deus. Então aqui nós já vimos dois detalhes em relação a esse grande amor a Deus. O primeiro é que ele não é fruto do trabalho espiritual, do empenho da pessoa, e sim é uma dádiva de cima. O segundo aspecto é que ele tem que estar assentado, estabelecido sobre o temor, ou seja, ele só é concedido para quem já cultivou o temor a Deus. Então, isso que nós dissemos, a pessoa para fazer jus, se tornar merecedora, ele não vai conquistar o amor em si, esse amor grandioso através de meditação, reflexão, mas o que ele pode e deve fazer é conquistar o temor, desenvolver e cultivar dentro de si o temor a Deus, e dessa forma ele vai se tornar merecedor dessa dádiva especial que se manifeste nele, esse grande amor a Deus, inclusive um amor que vai lhe trazer prazer e deleite dessa conexão, desse vínculo com o divino, com o Criador. Prossegue o Alter Rebbe, nos diz o Blik de Mata Ira, e efshar leagia le'ahava rabba zu, que ahava zu hi mibchinat atzilut, deleit taman kitzutz uperut, chas veshalom. Enfatiza o Alter Rebbe que sem ter primeiro temor a Deus, temor na sua forma absoluta, é impossível chegar a esse grau de grande amor. Porque, cabalisticamente explicando, porque esse grande amor vem da consciência transpessoal de Atzilut. Se fala que esse grande amor a Deus está associado com os níveis espirituais de Atzilut, do mundo da emanação, o plano espiritual mais elevado, e é conhecido que Atzilut é uma esfera onde não há corte nem separação, tudo presente em Atzilut está perfeitamente integrado e unificado com a divindade, lá não há nem corte nem separação, não há separação entre Criador e criatura, tudo lá está incorporado ao Criador, tudo está perfeitamente integrado com o Criador, é apenas uma emanação e revelação do Criador, sem nenhuma separação, Deus nos livre. De maneira que, por isso, se esse amor tão sublime, tão elevado é derivado de Atzilut, então para recebê-lo, a consciência da pessoa precisa alcançar o nível de Atzilut, ou seja, precisa estar integrada e unificada perfeitamente com a divindade, de forma tal que esteja anulada diante de Deus, de maneira que possa se integrar perfeitamente com Ele, se unificar perfeitamente com Ele. E como a pessoa se anula, se integra com Deus, está integrada com Deus, com a divindade, por meio da obtenção do temor superior. Somente quando a pessoa desenvolve e cultiva Irá e Lá, aquele temor mais elevado a nível superior, daí então ela vai estar apta a merecer, a chegar também a vivenciar o grande amor, aquele amor prazeroso, aquele amor com deleite pela conexão com o Criador, que é sentida profundamente na sua alma. Então aqui ele está nos explicando, não é apenas que o amor ele só chega e só se manifesta quando há temor, ou seja, que existem pré-condições para se atingir esse sentimento,
Na verdade, ele nos diz que sem temor, se não houver esse temor, e não só qualquer temor, aqui ele se refere ao temor a nível superior, ele absolutamente não vai poder, ele está inapto, não há condições, não é possível ele chegar a vivenciar esse amor grande, esse amor intenso, porque enquanto ele não tem temor de forma otimizada, enquanto ele ainda não maximizou todo o temor a Deus que ele pode e deve ter, isso significa que ele ainda não está completamente anulado diante de Deus, que ainda existe uma separação entre ele e o Criador, porque o verdadeiro temor, como nós falamos, o temor a nível superior, ele indica, ele expressa uma anulação completa do ser do indivíduo perante Deus. E é essa anulação que permite ele se unificar perfeitamente com o Criador. Na ausência e na falta desse temor, significa que a pessoa não se anulou ainda por completo em relação a Deus. Eu sou mais eu, o ego dele ainda está presente e esse ego está interferindo, não há uma anulação perfeita. E se diz que esse amor intenso, esse grande amor, que inclusive lhe causa o prazer, é o amor que vem dessa perfeita unificação com Deus, e essa perfeita unificação a Deus, como existe no nível de Atzilut, no campo de emanação, só é possível quando a pessoa se esvaziou de si mesma, quando a pessoa anulou o seu ego, quando a pessoa desenvolveu esse temor a Deus a nível superior. Porque no mundo de Atzilut, como nós falamos, lá não há nada apartado, nada separado de Deus. Então, por isso, somente quando a pessoa chegou a atingir esse nível de integração completa, de unificação plena com o Criador, apenas então, quando ele está completo no temor superior a Deus, é que ele pode chegar a esse grande e intenso amor. Portanto, aqui nós vimos no final três detalhes, três especificações em relação ao chamado grande amor a Deus. Primeiro, que esse amor não é um amor de uma pessoa ávida, sedenta e atraída por algo, mas que ainda não chegou lá, não conseguiu. Não, nós falamos esse amor é de quem já chegou lá, de quem está próximo do amado, do ser amado, e isso inclusive lhe causa um intenso prazer e um grande deleite. Então não é o amor da avidez, da sede, mas sim o amor prazeroso, pois nós falamos que esse amor não é algo que a pessoa obtém e conquista pelo seu próprio esforço, mas é uma dádiva que vem de cima. Depois nós falamos que essa dádiva só é concedida para quem já possui um pleno temor a Deus, um temor a nível superior. Aquele temor elevado se anulou diante de Deus, apenas essa pessoa vai fazer jus e vai poder pairar sobre ela também, ela vai poder receber essa dádiva desse grande amor, desse amor intenso. Já o segundo nível de amor a Deus, que é um nível mais baixo, inferior, chamado de Ahavat Olam, chamado amor mundano, esses três quesitos não existem, ou seja, primeiro não é aquele amor de quem já chegou lá, não, esse amor mundano ainda é um amor cheio de sede, a pessoa está ávida e desejosa, não é um amor que indica um desejo quando a pessoa ainda não chegou lá. E aqui, esse tipo de amor, de Ahavat Olam, amor mundano, que nós vamos ver em seguida, é algo que tem que ser cultivado pela pessoa, é algo que vem como resultado do seu esforço e do seu empenho. E mais do que isso, nesse amor mundano vai haver uma novidade, que eventualmente esse amor pode até surgir e pode se manifestar mesmo antes do temor. Em geral, a ordem é que nós vimos que existe uma certa ordem, que em primeiro lugar tem que haver o temor básico, o temor elementar, o chamado temor a nível inferior, que isso é a base e o fundamento de tudo. Depois, eventualmente, se chegaria a Ahavat Olam, a esse amor em nível inferior, o chamado amor mundano, que isso pode e deve conduzir ao temor a nível superior, que indica essa anulação completa a Deus, a anulação do seu ego, para então transcender e chegar a Ahavarabá, o grande amor, que é aquela unificação perfeita com o Criador, que inclusive traz extremo deleite à pessoa e prazer a ela.
Os grandes tzadikim podem atingir esse nível. De qualquer maneira, ele nos explica que, eventualmente, no plano inferior, o amor pode se manifestar até mesmo antes do temor. Em geral, a ordem é que, primeiramente, tem que haver o temor básico. Mas aqui, esporadicamente, ou momentos únicos, especiais, pode haver também uma situação onde se manifeste o amor a nível inferior, mais básico, chamado amor mundano, antes mesmo do temor. Isso que passa a nos explicar agora o Alter Rebbe, Ahavat Olam, Hi Haba Me'atvuna Vedat Bigdulat Hashem Ein Sof Baruch Hu, Amemale Kol Almin Vesovev Kol Almin, Vekol Akamei Kelo Mamash Hashiv. O chamado amor mundano, porém, que é o amor a Deus em nível mais baixo, esse sim pode ser adquirido por meio do esforço, diferente do amor de deleite que a gente falou que não depende do esforço da pessoa, isso é uma dádiva de cima. Esse amor pode, portanto, deve ser adquirido por meio do nosso esforço, do nosso empenho, não é uma dádiva, um presente de Deus, e ele não requer que a pessoa tenha primeiro temor superior, quer dizer, mesmo uma pessoa que ainda não chegou nesse nível, temor superior que é a consciência de Atzilut, a pessoa pode ter esse amor presente dentro de si. Como se obtém esse amor, já que a gente falou que ele depende do esforço da pessoa? O amor mundano, e nós vamos ver por que ele se chama aqui de mundano, Ahavat Olam, resulta da meditação sobre a grandeza da abençoada luz infinita, que pode ser conhecida através do mundo, observando o mundo, observando a natureza, observando a grandiosidade do universo, de todos os seus seres e criaturas, da multiplicidade de seres, e a atuação de Deus, não só como Criador, mas também como regente do universo, e que ele supervisiona e faz tudo acontecer, etc. Então, quando a pessoa reconhece a abençoada luz infinita, através do mundo, com o uso de sua biná e dat, do seu entendimento e conhecimento, então essas meditações vão despertar e levar a pessoa a ter Ahavat Olam, o chamado amor mundano. Então aqui ele nos diz, ele vai nos explicar, ele nos especifica também, que aqui na realidade ele menciona rapidamente, mas aqui ele está trazendo 3 tipos de meditações da atuação de Deus no mundo, da luz infinita de Deus presente no mundo, no universo, nas criaturas. E sobre isso a pessoa tem que meditar e tem que refletir. Então ele nos diz que essa meditação na grandeza de Deus que conduz a esse amor, ela tem 3 níveis e 3 categorias. 3 níveis de meditação na grandeza de Deus. O primeiro é aquilo que ele nos diz, isso baseado naquilo que consta no Zohar, como o Zohar HaKadosh, a obra mestra da Kabbalah, explica a atuação de Deus no mundo. Nos fala que para adquirir o amor mundano, a primeira pessoa tem que considerar como Deus preenche todos os mundos, como ele é Memale Kol Almin, que Deus é a energia interior de tudo que há no universo, criado por ele continuamente. Tudo só existe porque há uma energia divina presente e dando vida e existência para tudo. Não é? Então, em primeiro lugar, a pessoa deve refletir sobre esse nível da luz divina, chamado no Zohar de Memale Kol Almin. Memale Kol Almin, conforme explicado já falamos em outras ocasiões, essa luz divina condensada e limitada de acordo com a capacidade de cada ser e de cada criatura. Conforme dizem os nossos sábios, que da mesma forma que a alma preenche o corpo, lhe dando vitalidade e energia, da mesma maneira Deus também preenche o mundo, ou seja, existe uma luz divina que preenche o mundo, que é semelhante à forma de atuar da alma com o corpo, assim como a alma ela se reveste em cada órgão do corpo de acordo com suas características. No olho se manifesta o poder de visão, no ouvido o poder de audição, no cérebro o poder de intelectual, nas pernas o poder de locomoção e assim por diante.
Então, a vitalidade, a luz vital da alma, ela se condensa e ela se adapta a cada órgão de acordo com sua característica. E essa força vital se reveste no interior de cada órgão, fazendo com que ele funcione apropriadamente. Da mesma forma, existe a luz divina que está presente em cada universo, seja o nosso físico material como nos universos espirituais, em cada um de acordo com sua capacidade de captar a luz divina. Por isso essa luz ela é limitada e condensada, adaptada de acordo com a capacidade de cada ser e de cada criatura. Depois que a pessoa reflete e medita sobre isso, ele deve meditar também sobre Sovev Kol Almin. Ou seja, isso deve levar a pessoa a perceber que existe um grau superior a esse, saber que Deus transcende todos os mundos. Ou seja, existe um nível transcendental, que as energias criativas de Deus dentro do mundo são amplamente superadas por suas energias além do mundo. Então existe essa luz conforme é condensada e adaptada para cada criatura de acordo com sua capacidade. Mas acima disso existe essa luz e energia divina Sovev Kol Almin, que circunda todos os mundos, que transcende todos os mundos, que envolve todos os mundos e todas as criaturas por igual. Portanto, é uma luz que não se condensa, não se limita, e diante dela todas as criaturas e seres de todos os níveis são idênticos. Pode ser uma pedra inanimada aqui nesse mundo físico e terrestre, ou o anjo mais elevado, ou uma alma espiritual desincorporada. Diante dessa luz transcendental de Deus, todos são iguais. Esse é um nível mais elevado da divindade, um mundo que transcende, uma luz divina, uma energia que transcende os mundos. Apesar que se explica na Hassidut que mesmo assim ela tem algo a ver com os mundos. Por isso é chamada de Sovev Kol Almin. A luz que transcende todos os mundos, ela transcende, mas ela ainda tem uma associação, ela está ligada e relacionada com os mundos, ela transcende os mundos, ela envolve, cerca, cobre todos os mundos, por mais que por igual, etc., mas ela ainda tem uma relação com os mundos, mesmo que é uma luz que não se condensa, etc., mas alguma relação com o nível mundano ela tem. Até a gente chegar naquele nível mais elevado na nossa meditação, depois de refletir sobre a luz que preenche os mundos, depois de refletir sobre a luz que transcende os mundos, também no aspecto Vekol HaKamek Elo Hashiv, isso vai fazer a pessoa entender aquilo que fala o Zohar, que em sua presença, na presença de Deus, tudo é considerado zero, literalmente, tudo é nulo. Aqui já se fala de um nível onde todo o universo é completamente insignificante e nulo diante de Deus. Isso se refere à essência de Deus, não Deus atuando como criador ou como regente do universo, mas um nível da luz divina que não só que transcende os mundos, mas que tem a ver com os mundos, mas um nível de revelação de luz divina, onde os mundos todos não ocupam espaço, não ocupam lugar, não ocupam nenhuma importância, nenhuma significância, são totalmente insignificantes. E esse é o nível mais elevado que está associado à essência divina. Vai nos explicar o Alter Rebbe um pouco mais sobre esse terceiro nível, o nível mais elevado de todos, esse nível da divindade, diante do qual todos os mundos são completamente nulos. O que bitul dibur echad benefesh hamaskelet beodo bemachshavta ou bechemdat alev canal. Ele nos fala que o mundo é considerado zero, nulo na presença de Deus. Da mesma forma, já falamos sobre isso no Tânia anteriormente, que uma frase, uma palavra, uma frase linguística produzida pela alma intelectual, a pessoa pronunciou uma palavra ou uma frase, mas isso não tem identidade própria na parte pré-linguística da consciência da alma. Seja essa palavra proferida em relação às ideias que a pessoa tinha antes de expressar verbalmente essa ideia. Quando as ideias ainda se encontravam nessa fase pré-linguística, quando elas estavam ainda no pensamento ou na mente da pessoa, enquanto ela ainda está no pensamento inarticulado, não verbal da alma, ou mesmo antes de estar no pensamento da pessoa, quando ela está em forma de emoção,
no seu coração ou em um anseio do coração, conforme mencionado acima, conforme ele já nos explicou no capítulo 21 extensamente. Então, a palavra verbal, a palavra falada, ela é insignificante se comparada com o pensamento. E o próprio pensamento, mas o pensamento já tem um certo tipo de articulação, mesmo que ainda não foi verbalizado, a pessoa pensa com palavras, etc. Mas o próprio pensamento, ele é incomparável em relação ao sentimento. O sentimento, quando está no coração, ele não é expresso nem com palavras, ou aquilo que está presente na mente da pessoa, antes da pessoa sequer meditar e refletir articulando sobre isso. Então isso tudo ele nos traz. Então isso tudo nos traz o Alter Rebbe para nos dizer, assim como a palavra falada é insignificante em relação aos níveis superiores do potencial da alma da pessoa. Então, transpondo isso para o plano divino, não é só para a gente entender e tentar vislumbrar, visualizar um pouco, quando se fala que o mundo foi criado através das palavras de Deus, que a energia que Deus emitiu para a criação do universo, isso é trazido em forma de metáfora de palavras. Não é? Então, assim como uma palavra é insignificante em relação ao pensamento, mais ainda em relação a Deus. As palavras divinas, a energia divina, que dá origem, vida e existência a toda a criação. Portanto, tudo que é derivado da palavra de Deus, todos os universos criados, eles são nulos e insignificantes diante de Deus. Então, uma vez que todos os mundos foram criados através da palavra divina, as 10 asserções, os 10 pronunciamentos, assim como nós falamos que a fala ela é insignificante em relação a todo o potencial de falar que a pessoa tem. O que já representa uma palavra, uma frase em relação a tudo que a pessoa pode dizer. A pessoa pode falar de forma infinita. Se a pessoa vivesse o tempo todo, ela poderia falar à vontade. Mais ainda, a palavra verbal é insignificante e nula se comparada à força do pensamento, que o pensamento é muito mais elevado que a fala, que a expressão verbal. E mais ainda se comparado aos poderes da alma, os poderes sentimentais, como os poderes intelectuais, então isso se anula mais ainda. Da mesma maneira, ele nos traz que isso é um exemplo, uma metáfora para ilustrar como todo o mundo, todos os universos que foram criados a partir dos 10 pronunciamentos divinos, eles são insignificantes e nulos em relação, por assim chamar, ao pensamento de Deus, ou o desejo divino, etc., aquilo que está acima do pensamento, do sentimento, do intelecto. Então ele nos diz, no caso, porém, da fala, existe aqui uma diferença sempre a salientar, como no exemplo do sol, do raio solar, aqui também. No caso da fala, a gente fala que é incomparável com o pensamento, mesmo assim quando a fala já foi pronunciada, então ela já foi revelada, ela já saiu da pessoa. Então existe alguma coisa aqui. Né? Assim como existe o sopro que sai da boca quando a pessoa fala, também. Então, quando se diz aquilo que já foi lido, ops, não dá para ser retirado, né? Já foi falado e já foi revelado, já chegou ao próximo. Né? É diferente de quando isso estava na origem, estava só em forma de latente, no potencial, ainda no pensamento ou no desejo do coração, que lá era mais anulado. Quando já foi falado, pronunciado, isso já tomou corpo, por assim dizer. Mas no caso de Deus isso não se aplica, porque no caso do ser humano existe alguém além da pessoa, existe um espaço afora da pessoa que não é preenchido por ela. Portanto, quando a pessoa fala algo, ela revela algo que estava internalizado dentro dela, no seu interior, e foi colocado para fora. Mas em relação a Deus, não existe nada fora dele, não existe ninguém além dele, não existe nenhum espaço que ele não preencha. Ele é onipresente. Portanto, no caso de Deus, seria como que se essa fala sempre estivesse retida ainda no seu interior, e seria como a nossa fala antes de ser pronunciada, que ela é completamente anulada diante do pensamento, diante dos poderes da alma, dos sentimentos e do intelecto, etc. Então, no caso de Deus, que ele preenche todo o espaço onipresente, se fala que a anulação da fala, entre aspas, desses pronunciamentos que deram origem a todo o mundo e o universo, eles estão constantemente, completamente, totalmente anulados, integrados, unificados dentro da divindade, sempre
Isso é só ele está nos explicando para a gente entender e visualizar um pouco esse conceito que diante de Deus todos os mundos, universos, seres e criaturas são absolutamente nulos, insignificantes, considerados nada. Com toda a luz que energiza o mundo, com toda a luz que preenche os mundos, que transcende os mundos, mas além disso, na essência de Deus, tudo isso é completamente insignificante, tudo isso é completamente nulo. Continua o Alter Rebbe e nos diz qual vai ser o fruto e resultado dessa meditação profunda em todos esses três níveis de atuação da luz divina. Como Deus preenche o mundo, os mundos e o universo, como Deus transcende os mundos e o universo, e como a essência de Deus completamente apartada, desvinculada do mundo e universo, que é o mais elevado de tudo. Então, particularmente sobre essa terceira meditação, nos diz o Alter Rebbe, אשר על ידי התבוננות זו ממילא תתפשט מידת האהבה שבנפש מלבושיה. Ele nos fala que essa meditação descrita acima fará o amor que está na alma da pessoa instintivamente despir suas roupas anteriores, se despir das roupagens anteriores, desligando-se das coisas que a pessoa amava, apreciava e almejava antes. O que significa que sua alma não ligará o amor dela a nenhum prazer ou deleite, qualquer outro que seja. Ele nos diz, quando a pessoa refletir em tudo isso, meditar sobre a grandiosidade de Deus, sobre a essência de Deus, que transcende todos os mundos e universos, e na insignificância de todos os mundos, universos e tudo neles contidos, todas as criaturas e seres diante de Deus que estão completamente nulificados diante dele. Então ele nos fala, meditando sobre isso, a pessoa vai chegar então ao amor a Deus. Em todo amor existe o amor propriamente dito, e existe o objeto ou o ser amado, aquilo que a pessoa ama. E o amor da pessoa se concentra e se reveste naquilo que é amado, que está sendo amado. Portanto, aqui quando a pessoa meditar e refletir, como todo o universo, todos seres e criaturas, isso inclui, portanto, todos os prazeres do mundo, todos os prazeres físicos, corpóreos, materiais, toda a benesse e bonança do mundo, todos os prazeres e deleites dos assuntos mundanos. Se o mundo todo é insignificante diante de Hashem, diante de Deus, portanto, todos esses prazeres, eles também são nulos, são completamente insignificantes e não ocupam qualquer lugar diante de Deus. Portanto, quando uma pessoa chegar ao amor a Deus, sabendo que Deus está acima, transcende todo o universo e criaturas, com certeza também esses prazeres, que são os prazeres mundanos ou das criaturas, a pessoa irá se despir, irá se desprender de toda essa roupagem anterior que ela tinha quando o seu prazer estava concentrado nos assuntos físicos e terrestres, e a partir daí a pessoa não vai amar outra coisa além de Deus, quando souber, quando a pessoa tanto refletir e meditar sobre a insignificância de tudo diante de Deus. Portanto, ela irá acabar concluindo, e quanto mais ela se conscientizar disso, ela vai interiorizar, ela vai absorver dentro de si essa consciência de forma mais profunda, que todo o seu prazer deve estar voltado única e exclusivamente à divindade. Dehainu shelo titlabesh beshum davar hana'a vetanuk gashmi או רוחני לאהבה אותו, ולא לחפוץ כלל שום דבר בעולם, בלתי השם לבדו, מקור החיים של כל התענוגים. Então, como nós dissemos, essa meditação vai fazer a pessoa se desprender, se despir, por assim dizer, de todas as roupagens anteriores, se desligando de tudo aquilo que a pessoa amava ou almejava até então.
o que significa que sua alma não ligará o amor dela a nenhum prazer ou deleite, a nenhum outro tipo de prazer. No momento que ele sabe que tudo isso é irrelevante, é insignificante, é nulo, nenhum prazer ou deleite, seja físico ou seja mais espiritual ou abstrato, ou seja, existem os prazeres físicos e corpóreos, como existem prazeres que são mais abstratos, mais espirituais, o prazer de ouvir uma linda melodia, ou uma música clássica, para quem aprecia, ou o prazer de descobrir uma nova fórmula, uma nova ideia intelectual, etc. Então esse é um tipo de prazer mais refinado do que o prazer meramente físico e corpóreo. Mas ele nos diz que mesmo esse prazer mais abstrato, mais espiritual, no momento que a pessoa toma consciência de que tudo diante de Deus está anulado, é insignificante, etc. Então também a pessoa, um tzadik, conseguiu se desprender de tal forma e conseguiu se conectar à espiritualidade e à divindade de tal maneira. Então ele também vai sentir que todos os outros prazeres, quaisquer que sejam, tanto de ordem física corpórea como até mesmo de ordem abstrata ou espiritual, eles são totalmente insignificantes e irrelevantes diante de Deus. E o que a pessoa vai desejar então? Ele não desejará de maneira alguma nada mundano, nada que está associado ao mundo. O que ele deseja a partir de então é o quê? Por meio da meditação acima, a pessoa pode vir a amar somente a Deus. Inclusive se fala que o Alter Rebbe, o autor do Tânia, ele tinha momentos de êxtase espiritual, ele tinha momentos de transe espiritual, onde ele exclamava isso, ele dizia em grande êxtase e transe de Deus, eu não quero nem sequer o teu Ganeden, o teu paraíso, nem o paraíso inferior ou superior, eu não quero, isso são revelações, eu quero apenas a ti. Grandes tzadikim, eles têm essa percepção. E mesmo que talvez esses níveis de amor a Deus que estão sendo descritos aqui, ou esse nível mais elevado, talvez a gente imagine que nunca vai chegar a isso, e talvez de fato a gente nunca, talvez para nós seja inalcançável, inacessível, mas é bom a gente ter consciência desses níveis espirituais, às vezes até para a gente se situar, saber onde nós nos encontramos, para a gente não se equivocar achando que já chegamos lá em cima. Então aqui ele está nos demonstrando, ele está nos explicando, de acordo com os livros místicos, de acordo com os ensinamentos profundos, no que consiste o verdadeiro amor. O verdadeiro amor a Deus. Ele nos diz, no momento que a pessoa se desprende de todos os outros amores, de todos os outros prazeres, então, e apenas então, ele pode vir a amar somente a Deus, que é a fonte vivificante. Deus é a fonte que dá vida e existência a todos os prazeres, pois todos os prazeres deste mundo não possuem existência separada e são considerados zero em sua presença, ou seja, nada nesse mundo tem vida própria, nada tem existência própria, autônoma, independente, então eles não possuem existência separada. E diante de Deus são totalmente independentes, e diante de Deus são considerados zero em sua presença, literalmente. Não havendo de forma alguma nenhuma comparação entre eles, entre qualquer ser e criatura, entre qualquer prazer e deleite, realização, plenitude que haja aqui, não há nenhuma comparação entre eles e Deus, e ele e Deus, Deus nos livre. Assim como não se podem comparar nulidade e vazio absolutos com a vida eterna, assim como não há nenhuma comparação entre o nulo e vazio com a verdadeira existência, com a existência perene, a existência eterna. Isso que nos diz o Alter Rebbe, שכולם בטלים במציאות וכלא ממש כמי חשיב ואין ארוך בדמיון כלל ביניהם חס ושלום כמו שאין ארוך לעין והאפס המוחלט לגבי חיים נצחיים. Em outras palavras, o Alter Rebbe está nos dizendo aqui que na realidade não significa que existe um grau de prazer e satisfação que é obtido das coisas físicas ou corpóreas ou materiais. Né? Isso é um tipo de prazer, apenas que talvez ele esteja nos dizendo que o prazer espiritual, o prazer de conexão com a divindade é muito mais intenso. Multiplicando isso por não sei quantas vezes, então é um prazer muito, né?
Mas aqui quando a gente fala que é um prazer muito mais intenso, múltiplas vezes, ainda existe uma relação, existe uma proporção, existe uma ligação. Aqui ele está nos dizendo não apenas que o prazer com a divindade é um prazer mais forte e intenso do que os prazeres físicos, do que os prazeres corpóreos, os prazeres materiais. Na realidade, ele está nos afirmando que não existe qualquer fator de comparação, não existe qualquer associação, assim como a gente não pode comparar zero, nada, o nulo, com uma existência absoluta eterna, não há fator de comparação. 1 com 1 milhão ainda tem alguma comparação, porque se você multiplicar por 1 milhão de vezes aquela unidade, você vai chegar a 1 milhão. Não é? Mas existem coisas que não têm qualquer associação, qualquer comparação, qualquer proporção. E aqui ele está nos afirmando que esse prazer relacionado com a divindade é algo incomparável, não tem qualquer proporção, não tem qualquer associação com todo tipo de outro prazer que a pessoa conheça. O Kmosh Katuv, ele nos diz, como está escrito de fato no Teilim, Salmos 73, que o rei David falava: Mili bashamayim veimcha lo chafatzti baaretz, kala sheri ulvavi, tzur levavi begomer ukmosh itbaer lekaman. Nos fala que em comparação a Deus, os prazeres espirituais e físicos, seja os prazeres abstratos da música, da melodia, ou da fórmula, ou da ideia, como os prazeres físicos de saborear, do paladar, do tato, etc. Em comparação a Deus, os prazeres espirituais e físicos não têm valor. Como está escrito nos Salmos: quem mais eu tenho? O rei Davi falava: para amar no céu, além de ti, não quero ninguém na terra. Ou seja, o rei Davi falava: eu não tenho nada e ninguém além de ti, nem nos céus e nem na terra. Céus fazem alusão aos seres, criaturas e prazeres espirituais de ordem espiritual. Terra, os prazeres de ordem física corpórea. Ele fala: meu corpo e meu coração expiram de amor a ti, a Deus. Deus é para sempre a base do meu coração e minha porção. Ou seja, eu não quero, não é que ele abre mão. Ele diz: Deus, conhecendo, estando próximo da divindade, eu já não sinto o prazer, eu percebo quanto é irrelevante, é fútil, é vazio, é insignificante, é nulo qualquer prazer nos céus e na terra. Nos céus, prazer a nível espiritual; na terra, prazer a nível físico. Ele nos fala que a insignificância desse mundo físico e seus prazeres ele vai ainda explicar mais adiante, no capítulo 48. Prossegue o Alter Rebbe e nos diz, seja aqui David HaMelech chegou num nível, com um tzadik, uma pessoa altamente espiritualizada, que ele dizia: eu não desejo nenhum tipo de outro prazer, nem prazer físico, satisfação física, corpórea aqui na terra, nem prazeres espirituais, celestiais. Eu quero que toda a minha alma esteja voltada somente a ti. Mas interessante, não vamos nos esquecer, e aqui está se tratando ainda não do Ahavá Betanugim, nem daquele amor superior, amor com deleite, daquela pessoa que já chegou lá e já sente o prazer. Aqui ainda está se tratando de um nível onde a pessoa se encontra naquela situação que ela está ávida por conexão maior a Deus, onde a pessoa está desejosa de vincular-se mais profundamente a Deus, quando a pessoa já tem consciência que essa é a verdadeira realização, essa é a plenitude total e completa. Ou seja, por mais que a pessoa aqui ainda não chegou nesse nível de amor, de deleite e amor a nível superior, o grande amor, mas ele apenas sente e percebe que existe algo muito mais elevado de tudo aquilo que estava na sua percepção até então. E é isso que ele visa, e é isso que ele deseja. Ele sabe que isso que há de mais elevado supera todas as outras realizações, plenitudes, todos os outros prazeres, etc. É isso, portanto, que a pessoa aspira.
וגם מי שאין מידת אהבה שבנפשו מלובשת כלל בשום תענוג גשמי או רוחני, יכול להלהיב נפשו כרשפי אש בשלהבת עזה, ולהבה עולה השמיימה על ידי התבוננות הלל, כמו שהתבאר לקמן. Ele nos fala, isso é uma pessoa que, existem pessoas que estão mais frias, que não têm tanta avidez, tanto desejo, tanta vontade, nem para coisas físicas, nem corpóreas, nem para coisas abstratas e nem para coisas espirituais, e talvez essa pessoa então não tenha sequer esse desejo, essa avidez, essa vontade para com a divindade. Então nos diz o Alter Rebbe mesmo que o amor na alma do indivíduo, talvez essa pessoa seja uma pessoa mais resfriada, mais fria, mesmo que o amor não esteja fortemente ligado ao desejo de nenhum prazer. Tem pessoas que tudo fazem com muita vontade, prazer, desejo, não é? Mas tem pessoas que não, que são mais frias, apartadas. Nos fala mesmo essa pessoa que o amor na alma dele não está ligado ao desejo de nenhum prazer, seja físico ou espiritual, mas mesmo esse indivíduo ele pode acender sua alma com um amor como fogo abrasador. Ele também pode, mesmo essa pessoa que é mais fria, ele pode iluminar, fazer brilhar sua alma com esse amor que é chamado com uma chama de amor, não é? Um amor de fogo abrasador, na linguagem do Cântico dos Cânticos, capítulo 8, e chama intensa, uma labareda que sobe aos céus, assim como a chama se ergue, ele também pode insuflar o seu coração com uma chama ardente, com um amor fervoroso por Deus. Tudo isso pode ser alcançado por meio da meditação mencionada acima nesse capítulo, ou seja, mesmo essa pessoa que é um pouco indiferente aos outros prazeres físicos mundanos, como também prazeres abstratos, mas quando se refere a esse prazer, esse desejo, essa vontade de vincular-se a Deus, ele também pode cultivar e desenvolver através da meditação esse sentimento dentro de si. Ele vai nos explicar isso mais tarde, mais adiante, no capítulo seguinte, 44, e também no capítulo 50. Então, aquilo que ele nos falou até agora, o Alter Rebbe, quando ele descreveu esses tipos de amores, categorias no amor a Deus. Então, na realidade, anteriormente ele nos falou que, em geral, a pessoa pode ter o seu amor vinculado a coisas físicas, corpóreas, a coisas mais abstratas, e que ele vai substituir isso quando ele tomar consciência da nulidade e significância de tudo, ele vai substituir tudo isso e vai redirecionar o seu amor para o divino, para Deus, através da meditação, do pensamento. E com isso nós falamos que o amor dele vai trocar de roupagem, ele vai se desprender, se despir daqueles assuntos onde ele estava concentrado, investido, e vai ser redirecionado, seu amor vai estar voltado apenas e tão somente a Deus. Agora, aquela pessoa que não curtia, não tinha tanto prazer, vontade e desejo, uma pessoa mais fria por natureza, nem nas coisas físicas ou corpóreas, portanto, o amor e desejo não estava revelado e manifesto dentro dele. Então ele diz mesmo uma pessoa assim, com essas características, ele também pode chegar a insuflar dentro de si amor e amor fervoroso a Deus através dessa meditação. Como nós falamos, pensamento gera sentimento, e através dessa meditação, mesmo essa pessoa mais fria, indiferente, pode cultivar um grande amor a Deus, um amor intenso.